Agora vamos analisar um segundo exemplo utilizando o método de Newton. Dessa vez, nós vamos estimar f de 0,7 por um polinômio interpolador de grau 2, conforme os dados tabelados apresentados aí na tela, e vamos dar uma estimativa para esse erro. Primeiro passo, nós precisamos determinar todos os xi. Então, tá bem facinho a gente determinar, vai de x0 até x4. Todas as suas imagens, vai de y0 até y4, tá certo? O segundo passo, determinar as diferenças divididas. As diferenças divididas agora vai ter um pouquinho mais, porque nós vamos até n igual a 4, tá certo? Então, nós começamos sempre com 2 pontos. Então, f de x0, x1, depois x1, x2, depois f de x2, x3, depois f de x3, x4. Vocês reparem que é uma sequência. Eu começo com f de x0, x1, aí eu começo o seguinte, aonde eu parei, x1, x2, depois pelo seguinte onde eu parei, f de x2, x3, e o seguinte onde eu parei, f de x3, x4. Bem facinho da gente lembrar, tá certo? Se eu pegar f de x0, x1 e f de x1, x2, isso vai me dar a diferença dividida f de x0, x1, x2. E se eu pegar a diferença dividida f de x1, x2 e f de x2, x3, vai me dar f de x1, x2, x3. Eu pego a partir do segundo elemento, né? O primeiro não foi f de x0, x1, x2. O próximo vai começar de x1, que é o segundo elemento. Então, f de x1, x2, x3. O próximo tem que começar em x2 e ter 3 pontos. Então, o próximo vai ser f de x2, x3, x4. Nós podemos calcular mais um ainda. Observe que a primeira coluna vai ser a de ordem 1, a segunda coluna vai ser a de ordem 2. E como nós queremos um polinômio de grau 3, nós temos que ir até a coluna de ordem 3. Então, f de x0, x1, x2 e f de x1, x2, x3 vai dar a próxima diferença dividida, f de x0, x1, x2, x3. A próxima diferença dividida, como essa começou em x0, a próxima tem que começar em x1. Então, olha lá, f de x1, x2, x3 e até a última, que é x4. Se nós quiséssemos um polinômio de grau 3, nós ainda poderíamos verificar a coluna seguinte, tá certo? A coluna de ordem 4, mas não é interessante para a gente, porque nós queremos somente um polinômio de grau 2, então nós construímos até a coluna de ordem 3, tá bom? Bom, agora o cálculo das diferenças divididas. Vamos pegar os dados que nós já conhecemos, os dados que foram dados na tabela, aqui do nosso lado. Então, vamos lá. A primeira diferença dividida, f de x0, x1, nós vamos pegar os dados que estão na tabela. f de x1 menos f de x0, f de x1, olha lá na tabela, é 1,1487. E f de x0 é 0. Então, é só eu colocar isso no numerador. E embaixo, x1 menos x0. x1 é 0,5 e x0 é 0. Então, eu faço o cálculo na calculadora e consigo o valor 2,2974. E isso nós vamos fazer para todos. A sugestão que eu dou, pause o vídeo e tente você mesmo calcular essas diferenças divididas. Tente você mesmo construir a sua tabela, tá certo? Olha só, agora que nós construímos a coluna de ordem 1, vamos construir a coluna de ordem 2. Os dados que nós encontramos agora na tela anterior foram as diferenças divididas de ordem 1. Então, agora nós vamos ter que usar esses valores para construir a de ordem 2. A coluna de ordem 2 vai ser dada por f de x0, x1, x2, e eu vou usar esses valores que eu encontrei anteriormente. f de x1, x2, olha lá nos nossos dados conhecidos, 3,1392. E f de x0, x1, olha lá na nossa tabela, 2,2974. Dividido por x2, x0. x2 é 1, x0 é 0. Como que a gente grava para a gente construir no nosso cálculo? Para que você não esqueça, quando você vai calcular a partir de 3, f de x0, x1, x2, x1, x2, x3, x2, x3, x4. Então, o que você faz? Para você lembrar como que vai ser a diferença dividida, você vai pegar do segundo até o último elemento, olha lá.
eu peguei para fazer f de x0, x1, x2, eu comecei por f de x1, x2. x1 é o segundo elemento, x2 é o último. Menos f do primeiro elemento até o penúltimo. Então, f de x0, x1. O seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu quero f de x1, x2, x3. Olha lá o que eu faço. Eu tenho que fazer f de x2, x3, que é o segundo elemento, até o último. Menos f de x1, x2, que é o primeiro elemento até o penúltimo. E assim a gente vai fazer para todos. F de x2, x3, x4 vai ser o f do segundo elemento até o último, menos o f do primeiro elemento até o penúltimo. Então, nós já construímos a coluna de ordem 2. Colocando esses dados aqui para a gente acompanhar, vamos construir a coluna de ordem 3. F de x0, x1, x2, x3. Ficou grande agora, né? Mas tá fácil da gente fazer. A gente vai usar o mesmo conceito. Para eu lembrar como que eu faço, eu pego f do segundo elemento até o último, então f de x1, x2, x3, menos o f do primeiro elemento até o penúltimo, x0, x1, x2. E assim eu faço para o próximo também. Pego o f do segundo elemento até o último, que vai dar f de x2, x3, x4, menos o f do primeiro elemento até o penúltimo, f de x1, x2, x3, tá certo? Dividido pelo último elemento da diferença dividida, menos o primeiro, tá certo? Então, observe aí na tela que nós já chegamos, então, na nossa coluna de ordem 3. Então, vamos colocar isso em tabela? Olha só, todos os nossos resultados estão aqui na tabela. Então, agora, o que a gente precisa fazer? É só organizar a nossa tabela de tal forma que as diferenças divididas fiquem sempre centrais. Olha só, f de x0, x1, ela está entre as nossas linhas x0, x1, tá certo? Sempre ficando entre as duas linhas anteriores ali, que é para você não se confundir, tá certo? Então, pronto. Vamos determinar os elementos x e no intervalo. A questão pede que nós estimemos f de 0,7. Então, eu vou ter que pegar um intervalo que contenha 0,7. 0,7 pertence a 0,5 e 1. Ele está dentro desse intervalo. Como eu quero um polinômio de grau 2, eu preciso de pelo menos 3 pontos. Então, nós temos duas opções nessa situação. Nós podemos escolher o intervalo que vai de 0 até 1, e 0,7 vai pertencer a esse intervalo. Então, pela nossa tabela, nós teríamos x0 igual a 0, x1 igual a meio e x2 igual a 1. Ou eu poderia também escolher o intervalo que vai de 0,5 até 1,5, e 0,7 também estaria inserido. Então, nesse caso, eu teria x0 igual a meio, x1 igual a 1 e x2 igual a 1,5. Pessoal, a escolha que você fizer não vai interferir no seu resultado final. Se você fizer por teste calcular esses dois polinômios, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir polinômios diferentes, mas o seu resultado final vai ser algum valor muito próximo, tá certo? Serão valores próximos, não serão valores muito distantes, porque lembre-se que a gente está trabalhando com estimativa, então não tem problema você pegar qualquer um desses dois intervalos. Para ser mais fácil os nossos cálculos, eu vou escolher o primeiro intervalo, 0 e 1, porque eu já vou trabalhar com o valor 0 e o valor 1, que é bem mais fácil para a gente fazer conta. Então, lembrem disso quando vocês forem fazer prova. Então, vamos lá, o nosso P2 porque é polinômio de grau 2, então P2 de x vai ser f de x0 mais x menos x0, que multiplica a diferença dividida f de x0, x1, mais x menos x0, que multiplica a diferença dividida f de x0, x1, x2. Vamos utilizar, então, o intervalo 0 e 1 para facilitar nossas contas. Então, voltando lá para a tabela, a gente vai ter que fazer um ajustezinho, já que a gente escolheu o intervalo. Então, o que nós vamos usar serão esses três valores, 0, meio e 1. O nosso f de x0 já vai ser y0, que é 0. O nosso f de x0, x1, vai ser o próprio x0, x1. E f de x0, x1, x2 vai ser o próprio f de x0, x1, x2, tá certo?
Então, dado esse polinômio, os cálculos ficarão da seguinte maneira. É só eu substituir, o nosso f de x0 era 0, o nosso f de x0, x1, é 2,2974, e eu vou multiplicar por x menos x0, x0 é 0. Então, eu vou substituindo todos os valores e vou fazendo a continha. No final, eu vou conseguir o seguinte polinômio interpolador: 0,8418x ao quadrado mais 1,8765x. Esse é o polinômio interpolador. Ele vai passar por aqueles pontos e vai dar para a gente uma estimativa de f de 0,7. Então, agora a gente vai estimar realmente o que a questão quer. F de 0,7. Onde tiver x, eu vou substituir por 0,7. Então, o polinômio interpolador, ele vai me dar como resultado 1,726032. Então, f de 0,7 é aproximadamente esse valor, 1,726032. Que é um valor que vai ser algo muito próximo, porque nós não conhecemos a função, tá certo? O próximo passo vai ser estimar o erro. Então, como agora eu estou trabalhando com um polinômio de grau 2, eu vou trabalhar com 3 fatores: x menos x0, x menos x1 e x menos x2, e o máximo das diferenças divididas. Voltando para a tabela. A nossa ordem 3 é onde tem o valor máximo das diferenças divididas, só que observem que agora a gente não tem mais só um valor, nós temos 2 valores. Então, eu vou escolher aquele que em módulo me gera maior valor, que no caso vai ser 0,6025. Se esse número fosse negativo, continuaria sendo ele a nossa escolha. Por quê? Porque nós avaliamos ele em módulo, tá certo? Não se esqueçam disso. Então, vamos para os cálculos. Substituindo o 0,7 onde tem x, e x0 por 0, x1 por 0,5 e x2 por 1. E o valor das diferenças divididas, 0,6025. Então, tá aqui nossas continhas, e o nosso erro vai dar algo aproximado a 0,0225, ou seja, algo inferior a 3 centésimos, tá certo? Aí você pode se perguntar, mas e se nós tivéssemos escolhido o intervalo 0,5 até 1,5? Então, nós teríamos que fazer um ajuste na nossa tabela. Olha lá os 3 valores que nós escolheríamos. Então, o que aconteceria? Quem era x0, x1, x2, x3, já não vai ser mais. O 0,5, que era x1, vai passar a ser o nosso novo x0. O 1, que era x2, passa a ser o novo x1. Isso para o cálculo do polinômio, que é quando eu escolho qual é o intervalo que eu vou trabalhar, tá certo? E aí, escolhido o intervalo de 0,5 até meio, eu vou ter como f de x0, então, não mais o nosso zero, e sim o novo f de x0, que acompanha o novo x0. E aí, eu vou pegar as diferenças divididas de acordo com o que foi estabelecido dentro desse intervalo. Olha só, o meu x0 é 0,5 e o meu x1 é 1. Então, eu vou ter que pegar a diferença dividida que é dada por eles dois. Tá aqui, ó. Eu não vou mais trabalhar com aquela que eu trabalhei anteriormente. Eu vou ter que trabalhar pelaquela que é gerada por esse intervalo. Assim como eu vou ter que pegar meu f de x1, x2, x3, vai ter que ser agora o meu antigo f de x0, x1, x2. Então, eu sempre tenho que me atentar a isso, tá certo? O nosso máximo das diferenças divididas vai continuar sendo o mesmo. Então, eu deixo esse intervalo, que vai de 0,5 até 1,5, como exercício para que vocês possam treinar, tá certo? Mais um pouquinho do método de interpolação de Newton. Então, por hoje é só. Até a próxima aula e bons estudos!